Senhores do júri, ficou claro, os colegas falaram aqui do artigo 15 do Código Penal, desistência voluntária. O agente que desiste de prosseguir na execução do crime responde pelos atos que já praticou, né? Houve alguma circunstância alheia à vontade do Edmar que impedisse ele de matar? O Duda não teve. Então, o que a lei penal prevê para o Edmar? Que ele responda pelo crime de lesões corporais. O Dr. Matheus mostrou a pena do crime ali. É um crime que vai de 1 a 6 meses. O Edmar está preso faz 1 ano e meio. Então eu venho aqui hoje para dizer aos senhores o seguinte: a função dos jurados, o júri existe porque não somente para aplicar a lei, porque aplicar a lei, o juiz togado já o faz. A Constituição prevê a existência do júri composto por leigos para que, além de aplicar a lei, também possa fazer justiça. E o Dr. Matheus trouxe a definição clássica de justiça. O doutor citou São Tomás de Aquino, e eu observo que São Tomás de Aquino, ele já era adepto, isso no século XII, de uma definição de justiça trazida por Aristóteles. Então a gente está falando de 500 anos antes de Cristo. Isso está consolidado, e a civilização ocidental inteira se assenta sobre esse conceito de justiça, que é dar a cada um o que é seu. Os senhores sabem por que o conceito, o símbolo da justiça é uma balança? Porque justiça é proporção. O Código Penal nada mais é do que um sistema de condutas e penas correspondentes a essas condutas. Uma conduta mais grave tem uma pena mais severa, e uma conduta mais leve tem uma pena mais leve, porque a gente quer fazer justiça, que é dar a cada um o que é seu. No caso do Edmar, pelo ato objetivamente praticado, estou falando no plano ontológico, na realidade, ele responde por lesão corporal, porque não houve circunstância alheia à vontade dele que o impedisse de consumar o crime. No entanto, senhores, ele está preso faz 1 ano e meio, ou seja, nós não precisávamos estar aqui. Eu atuei na primeira fase desse processo. Eu fiz uma defesa até mais vigorosa na primeira fase, porque eu vou compartilhar um fato com vocês agora. É muito comum que o advogado de defesa, em processos de júri, tente ocultar de alguma forma a tese do promotor, porque como o promotor fala primeiro, ele pode ser pego de surpresa pelo advogado depois. E não foi o que aconteceu. Na resposta à acusação, eu até vou mencionar o movimento dela aqui, talvez a gente receba, ou não é necessário. O doutor tem consciência disso, com certeza. A gente já trouxe esse fato, dizendo: Edmar responde por lesão corporal porque não houve circunstância alheia. Aí, num ímpeto, não sei, motivado pelo quê, de castigar um indivíduo mais do que o necessário, veio na denúncia que foi tentativa de homicídio, porque ele não consumou o crime, porque o Duda fechou a porta. E daí eu mostro falta a porta, converso com o Duda, e o Duda fala aquela frase que define o processo: se ele quisesse me matar, ele tinha me matado. Isso está muito claro. Aí o que a doutora faz? A promotora, não lembro o nome dela, mas antecedeu o doutor Edson no processo. Ela estava encerrando a instrução, né? Teve o interrogatório da primeira fase dele, ela pede vista dos autos ao doutor Malcolm para editar a denúncia. Não era o doutor Malcolm, gente, pois é. E daí ela pede vista e fala: não, eu quero vista dos autos para eu tirar ela da porta. Caiu a tese da porta já na primeira fase. E ainda assim eu fiquei impressionado. Falei: mas não vai a júri isso aí, não vai a júri. O Dr. Malcolm vai fazer a sentença por lesões corporais. Pois sabe que o Ministério Público, para minha surpresa, quis aditar para tirar a porta, porque hoje perderia com certeza o júri se viesse com essa tese da porta. Aditou, tirou a circunstância alheia e manteve lá, porque ele recebeu pronto atendimento médico hospitalar. Essa seria a circunstância alheia. E ele fala no depoimento para nós hoje que ele ficou mais ou menos uns 40 minutos na casa esperando chegar a ambulância. E que, inclusive, nesse meio tempo, se o Edmar quisesse matar, veja, gente, estamos falando de um impulso assassino. Impulso assassino.
homicida. O cara que quer matar, ele vai responder pela tentativa de homicídio se ele esgotar todos os meios que ele tem à sua disposição para consumar o fato. Então, tudo que está ao meu alcance para matar um indivíduo, eu faço. E mesmo assim eu não consigo. Isso é tentativa de homicídio. Agora, como o Dr. Mateus muito bem ilustrou, citando aqui o César Roberto Bittencourt, a lei buscou incentivar o abandono do crime. O termo técnico é iter criminis, que em latim quer dizer assim, o caminho do crime. O crime começa com a cogitação, eu penso a bobagem, depois de pensar a bobagem, eu me preparo para fazer a bobagem, atos preparatórios, início de execução. No início de execução, a lei me estende uma ponta de ouro para o indivíduo, para dizer assim, ó, pare por aí. Se você parar por aí, é melhor para você. Você só vai responder pelos atos praticados. Agora, seria totalmente contraproducente, em termos de política criminal, que é um interesse de defesa do Ministério Público, que o crime que o cidadão, após começar, desiste, fosse punido da mesma forma que o crime consumado. Por quê? Se a pena é igual, por que não terminar o que começou? Já que eu estou ferrado mesmo, já que a pena é igual, a partir do momento que iniciou a execução do delito, a pena vai ser a mesma. Se eu parar, não tem por que eu parar. Então a lei, em termos de política criminal, dá um incentivo ao agente para que ele pare. Ó, pare por aí, que é melhor para você. É isso que a lei tenta fazer quando coloca no artigo 15 o Instituto da Desistência Voluntária. E foi isso que aconteceu. Agora, por que eu estava dizendo que os jurados podem, além de, e o júri existe para isso, além de aplicar a letra fria da lei, fazer justiça? Lembra da balança que eu falei? Da proporção? Essa balança já está desequilibrada contra o ordinário. Porque se ele responde por lesão corporal, e o crime de lesão corporal é de 1 a 6 meses, ele está há 1 ano e meio preso. Ou seja, ele já foi vítima de uma injustiça praticada pelo sistema da justiça criminal. E a gente entende essa realidade. A quantidade de trabalho que juízes e promotores têm é muito grande, então às vezes só vai. Porém, dentro dessa máquina de colocar o indivíduo, né, para ser castigado, muita gente acaba sofrendo injustiça. Por quê? Porque injustiça, está falando de injustiça. Ele deu uma facada, ele foi preso sim, mas a conduta dele não é igual à do homicida. Então, como é desproporcional, ele merece uma reprimenda, mas não é uma reprimenda tão grave, não é 1 ano e meio. Então, o jurado hoje, para poder trazer de volta equilíbrio a essa balança fez assim: responda por lesões corporais, pena no Código Penal, 1 a 6 meses. Prisão preventiva dele, foi em julho do ano passado, 2020. Não me lembro o mês. 1 ano e meio de prisão preventiva. É isso aqui. Absolutamente desproporcional a violência que ele já sofreu por parte do Estado para a conduta que ele praticou. Então, para fazer justiça de fato, o jurado hoje pode ir além da letra fria da lei e colocar um novo pezinho aqui desse lado, chamado absolução. Porque esse 1 ano e meio já foi castigo demais para o Edmar. Para o Edmar, para a família do Edmar, para a mãe do Edmar e para os filhos do Edmar. Isso já passou dos limites. Então, tem um chumbo de um lado da balança, que é 1 ano e meio de prisão totalmente desnecessária. Na verdade, nós nem precisaríamos estar aqui. Era só isso o que a defesa está falando desde a resposta à acusação ter sido reconhecido. Nós teríamos o julgamento do Dr. Malvin pela lesão corporal e nós não precisaríamos estar aqui. Cada um podia estar fazendo as suas coisas. A gente podia estar se ocupando das nossas próprias vidas, não precisava vir advogado lá de Ponta Grossa fazer essa defesa. Esse júri aqui, senhores, é desnecessário. Não precisava ter chegado nesse ponto. Porque desde o começo a defesa fala que é lesão corporal. E a prova mostra que é lesão corporal. Então, esse 1 ano e meio é uma injustiça tão grande
que para a gente poder reequilibrar a balança da justiça e devolver ao mundo, que é a função do jurado, e que a Constituição assim previu, que vocês pudessem votar no terceiro quesito, que diz: o jurado absolve o acusado, vocês respondam sim, absolve o acusado. E se vocês votarem sim, absolve, vocês não precisam explicar por que estão absolvendo, e vocês estão devolvendo justiça, por um fator que é metajurídico, como chama a doutrina. Metajurídico por quê? Tem a lesão corporal? Tem. Só que um mês a 6 meses, ele já está no ano e meio, não precisa mais de castigo. Não precisa mais de castigo. Então vocês podem absolver no quesito genérico. E desembargador nenhum, ministro do STJ nenhum, nem do STF nenhum podem contestar essa decisão de vocês no terceiro quesito. Porque é pelo princípio da íntima convicção. Se vocês têm uma razão filosófica, humanitária, para absolver o Edmar e devolver justiça para ele, nesse quesito de absolvição, as razões que os levam a absolvê-lo não é mais o interesse da justiça togada. Então é isso que eu venho pleitear para vocês hoje, o doutor Malta, que consta na ata, que foi formulado um pedido de clemência. Clemência, porque 1 ano e meio de prisão é objetivamente uma injustiça diante da conduta real do Edmar. Já há desequilíbrio, já há desproporção. E para devolver a balança ao seu equilíbrio justo, é imperativo que os jurados hoje, tendo esse poder, absolvam no terceiro. É isso, minha exposição. E eu vou devolver a palavra